Saudações, pessoal, tudo bem? Aqui, o que vocês vão ver a partir de agora é uma breve apresentação sobre o tema hidromel dentro do contexto de história e cultura da alimentação. E eu intitulo essa fala de Para Além da História, o experimental na fabricação de hidromel, que a ideia é que haja essa face do experimental, em que também, além de vocês conhecerem um pouco mais dessa bebida, vocês se sintam motivados a, quem sabe, tentar produzir essa bebida. O que eu vou abordar em linhas gerais, então, nessa minha breve fala? História, alguns fundamentos sobre o hidromel, a questão dos insumos, o equipamento necessário para a fabricação, o método. Passarei algumas receitas e aí ficarão algumas dicas bibliográficas. Em relação ao hidromel, como ela é uma bebida muito básica, constituída basicamente de água e mel, há registros dessas tentativas de fermentação, que obviamente devem ter sido descobertas também acidentalmente, até que se dominasse a questão técnica. Então, temos vestígios disso desde a pré-história. E aí, transhistoricamente, essa bebida ela pode ser mapeada entre gregos, romanos, na China antiga. Então, o princípio de uma bebida fermentada, considerando esses dois ingredientes básicos, não foi uma exclusividade cultural e de descoberta de apenas uma cultura, mas isso aconteceu em vários lugares. O que a gente sabe historicamente, claro, é que o hidromel ele fica mais conhecido por conta, por exemplo, dos vikings, né, e da menção que dentro da cultura escandinava existe a essa bebida. E aí também acontece aí o surgimento de uma designação geral para essa bebida dentro do contexto do norte da Europa. Dentro do contexto medieval, então, se a gente pega dessa tradição do norte da Europa, a gente tem a presença do hidromel marcadamente também dentro desse período histórico. E no momento das expansões europeias, no sentido de colonizar, de estabelecer novas rotas comerciais, naquilo que didaticamente às vezes se chama de grandes navegações, da busca pelas especiarias, a gente tem nesses movimentos globalizantes a chegada dessa bebida às Américas, assim como outras bebidas fermentadas e destiladas chegam ao continente americano como um todo. Assim, em linhas gerais, costuma-se dizer da fama do hidromel em alguns contextos, por exemplo, o casamento, o momento da lua de mel, né, em que se comemorava um mês do casamento, e aí, nesse sentido, a comemoração acompanhada dessa bebida culminava no fato de que 9 meses após a lua de mel aparecia um filho, e aí uma certa associação dessa bebida à fertilidade. Em alguns lugares, pelo menos nos manuais básicos que falam sobre essa bebida fermentada, às vezes falam que, por exemplo, o Dioniso, primeiramente ele foi associado ao hidromel e depois ao vinho. Particularmente, o professor Leandro não viu isso dentro de nenhuma fonte, mas uma menção nessa história geral do hidromel que alguns manuais apresentam. O mel, ele aparece como afrodisíaco entre os mouros, né? E claro, então, se ele também está dentro da bebida, vai aparecer. A gente tem essa percepção de que, por exemplo, o mel, né, enquanto um tipo de açúcar, ele é estimulante nessa perspectiva. E o álcool, de certa forma,
também, né, tem as suas propriedades aí de libertação, né, de tirar certos filtros e deixar as pessoas mais excitadas em uma perspectiva assim de ânimos, digamos, né? Parece um escrito de Polio Romulus, direcionado a Júlio César, quando ele disse lá em relação à sua idade, que a sua idade e a sua boa vida sexual se deve por ele beber grandes quantidades de meteglin. Depois a gente vai ver que o meteglin ele é um hidromel temperado, né, um hidromel que tem especiarias dentro de si. Em linhas gerais, nessas curiosidades, a gente tem lá, pensando assim em Estados Unidos, né, American Mead Makers, uma espécie de associação, né, de produtores de hidromel dos Estados Unidos, um mapa aí de em torno de 240 fabricantes, isso nos Estados Unidos, e 40, né, em outros lugares do mundo. São dados, obviamente, ultrapassados. A gente tem hoje muito mais produtores do que essa estimativa que aparece em um dos manuais que eu consultei. Bom, um dos principais manuais sobre a questão, né, do hidromel é esse de Fred Minnick, e aparece nessa designação aí, né? Bem interessante, falando, né, da associação dessa bebida, né, com libações, lendas, né, e outras histórias sobre essa antiga bebida. E esse manual, basicamente, ele tem, né, uma divisão aí em duas partes. Uma primeira para entender o hidromel, entender o mel da abelha, como são feitas as misturas, como é produzido o hidromel, né, de onde eu busquei a minha fundamentação. E a parte 2 aí, em que aparece um pouco dessa historicidade relacionada a essa bebida em diversas partes da história e regiões do mundo. Bom, vamos pensar assim em questão de fundamentos. Por definição, em relação à questão alcoólica, há uma variação na graduação alcoólica do hidromel, que vai de 4 a 14%. Depende de múltiplos fatores, né, quantidade de mel, a quantidade de açúcares presentes desse mel, né, a otimização do processo de fermentação, nessa perspectiva, né. Também, né, em termos de definição, né, o hidromel, então, ela é uma bebida a partir da fermentação por leveduras de uma solução, de um mosto constituído de mel e água. A mistura, em linhas gerais, de mel e água, a gente chama de mosto, que é a base em que as leveduras vão atuar e produzir aí uma porcentagem alcoólica. O tempo de maturação, né, de produção dessa bebida pode variar em relação ao tipo de hidromel que se queira produzir, desde 30, 45 dias, até meses ou até anos, a depender ali, claro, se há a maturação ou não. E o hidromel ele pode ser classificado como seco, licoroso. O licoroso normalmente já tem uma adição de alguma coisa a mais para dar esse tom licoroso. O doce, né, obviamente, também traz algum tipo de adoçante, né, para esse produto final. E ainda o espumoso, o gaseificado. Tudo isso vai depender, da tecnologia, da forma de fabricação e do produto final que você quer nesse processo. Pensando em que no Brasil, o Brasil, dentro da sua legislação, pensando assim nas classificações das bebidas, define lá o hidromel como uma bebida de graduação alcoólica entre 4% e 14%, né? Tem alguns aspectos técnicos em relação a outros itens aí, mas basicamente uma bebida fermentada, com esse teor alcoólico aí que tem essa pequena oscilação, tendo como base mel, nutrientes e água potável, né? Depois a gente entra um pouquinho mais nessa questão dos nutrientes. A legislação brasileira, ela não contempla
essas possíveis variações, colocar frutas e especiarias na fabricação, né? Mas depois a gente vai ver, né, numa classificação geral internacional, como são as outras possibilidades. Mas a legislação, né, brasileira, ela contempla essa questão, né, de um hidromel gaseificado, então um hidromel espumante, nessa definição aí no âmbito legislativo. Pensando assim internacionalmente, né, então a gente tem uma denominação dos diferentes tipos de hidroméis e das suas matérias-primas. É um raiz mais purista, que aparece com uma designação geral, né, MID, que é a palavra em língua inglesa para designar o hidromel, como a bebida base, bebida fermentada de água e mel. Todas as demais são variantes, né, dessa base. Um hidromel envelhecido, normalmente em barrica de algum tipo de madeira, o hidromel com açúcar, com adição de frutas, com adição de uvas, com adição de maçã, especiarias, adição de malte, adição de pimentas, né? Apesar que a gente pode pensar pimenta e especiarias aí dentro de uma classificação, né? Apesar que pimentas, várias designações de pimentas, e aqui aparece aquele meteglin que a gente viu ali anteriormente, hidromel com adição de especiarias, lúpulo e até pétalas de rosa nessa perspectiva. Bom, pensando assim em linhas gerais, né? Eu gostaria de fabricar hidromel e, assim, que insumos eu teria que ter, basicamente, para eu fabricar hidromel? Simples. Água e mel, elementos básicos. Hoje, obviamente, as pessoas não se aventuram a produzir hidromel com leveduras selvagens, porque há o anseio de produzir uma bebida de maior qualidade, menores riscos à saúde, menores possibilidades de erro, né? Se utilizam leveduras já controladas, né? Há exemplo dessas duas que eu coloco aí, a Mangrove Jacks M05 Mid, que é bem específica para a produção de hidromel, ou a Lauvin 71B, que é uma levedura que pode ser utilizada para a produção de hidromel, de vinho, champanhe e cidra. E hoje, para se otimizar a produção do hidromel, se utilizam nutrientes para maximizar ali a ação das leveduras, né, para que elas tenham saúde, para produzir uma fermentação vigorosa, né, e dar conta necessariamente de produzir aí uma quantidade de álcool bem dentro ali dos parâmetros da definição da bebida. E o álcool 70%, normalmente a gente fala para quê? Para sanitizar as coisas que a gente vai utilizar no processo de fabricação, para que não haja contaminação da bebida. Aí a gente tem, né, os exemplos, né, o pacotinho, né, das leveduras, o Mangrove Jacks 05 e a Lauvin 71B, que eu mencionei. E, bem, o centro é o energizador, né, o nutriente energético para as leveduras. Os pacotinhos de levedura a gente sempre compra fechado, né, nessas porções aí de 5 gramas, que dá para produzir uma quantidade razoável para consumo doméstico, e a levedura normalmente é comprada por gramas. Isso tudo a gente encontra na internet, consegue encontrar no Mercado Livre, ou em empresas que são especializadas na produção de bebidas fermentadas, empresas que são, né, do ramo da cervejaria, é lá que a gente encontra esses insumos. Normalmente, quando eu compro, eu utilizo o Mercado Livre e faço a compra pelo Mercado Livre. Esse nutriente, então, só para a gente entender um pouquinho mais, né? É ele que vai energizar as leveduras para que a nossa fermentação ela seja mais vigorosa, para que ela se efetive na sua totalidade e feche ali o ciclo de consumir os açúcares e transformar esses açúcares no álcool, né? Que faz parte aí da bebida que aqui a gente está estudando, que é o hidromel. Insumos complementares.
Eu, particularmente, nunca fui para esses insumos complementares, né? Mas os agregados, né? Normalmente frutas ou especiarias, ou a maturação com madeiras, né? Essa maturação com madeiras a gente pode fazer, caso a gente não tenha, por exemplo, uma barrica, a gente pode comprar chipas de carvalho, de amburana ou de outras madeiras, e lá no processo final, colocar um pouquinho dessas chipas na bebida para dar um perfil amadeirado para essa bebida. Em alguns processos de fabricação, aparece lá a utilização da bentonita e de alguns sulfitos para fazer a clarificação dessa bebida, né? Se não há um domínio desses elementos químicos para se fazer esse processo de clarificação, né, é melhor nem utilizar esses processos químicos de clarificação. Isso já é muito mais para um padrão industrial, né? A clarificação, normalmente, feita domesticamente, a gente faz utilizando a geladeira, depois que encerra o processo de fermentação. A gente coloca a nossa garrafa de fermentação, o nosso local, né, instrumento de fermentação na geladeira. Quando uma temperatura baixa acontece, né, aqueles resquícios de levedura que ainda estão, né, suspensos na bebida, eles acabam por decantar no fundo do recipiente, e aí dá uma clarificada nesse processo. Em termos de equipamentos, a gente precisa de um recipiente fermentador, pode ser um balde, um vidro, né, ou mesmo uma garrafa PET, todos os recipientes bem sanitizados, um airlock, para que no processo de fermentação não haja contaminação do ar, né? No processo de fermentação, o airlock deixa o gás carbônico sair, mas não deixa o ar entrar. Depois, nas imagens que eu vou mostrar, vocês vão poder verificar, né, o que é esse airlock, e é uma coisa barata também de se comprar pela internet. E aí o funil, a geladeira, né, uma garrafa de vidro para você guardar a bebida final. E esse vidro spray ali é para pensar em colocar o álcool 70 e fazer o processo de sanitização. Há alternativas para a gente utilizar no lugar do airlock, né? Usar o balão de festa como uma forma também de isolar o nosso fermentador. Depois eu vou mostrar as imagens. Uma mangueira tóxica, arame, copo plástico, garrafa PET, enfim, alternativas para compor esses equipamentos básicos. Olhando aqui, né, os recipientes fermentadores com airlocks alternativos. Na primeira imagem, eu tenho uma garrafa bem grande, dessas garrafas, garrafões, né, de água, e que eu fecho com uma rolha, alguma outra forma de selar ali a abertura. Pego uma mangueira atóxica, levo essa mangueira atóxica até uma outra garrafinha ou copo com uma quantidade de água, e aí o gás ele entra nessa mangueirinha, gás carbônico saindo do processo de fermentação e vai ficar ali isolado, fazendo bolinhas, e não vai voltar ar para contaminar a bebida. Ali, né, a gente tem até um exagero, uma pessoa que fez ali um processo de fermentação e colocou uma luva dessas de cirurgião, né, como airlock. A pessoa coloca ali, né, para fechar a boca e faz um furinho só com uma agulha. No processo de fermentação, saindo o gás carbônico foge pelo furinho, mas não tem o tempo de entrar o ar ali, né? E ali embaixo também uma outra possibilidade, né, usando uma mangueira e um copinho, que é basicamente o mesmo sistema ali do primeiro airlock colocado. Equipamentos complementares, né? Não são necessários para a produção, né? Só se você quer se refinar muito nesse processo. O primeiro deles é o densímetro, para você saber, né, qual que é a quantidade de açúcares que você tem inicial e a quantidade final, para se ter uma estimativa ali de álcool produzido, né? Isso daí é para quem entende mais tecnicamente e quimicamente o processo.
e um medidor de pH para ver ali o nível de acidez final dessa bebida, para ver se a gente teve uma boa fermentação, sem contaminação, se não produzimos ali, né, uma coisa muito azeda, digamos ali, né, indo ali quase para um vinagre, né, aí quer dizer que alguma coisa necessariamente pode ter dado errada no processo. Em termos de fluxograma, né, a gente mistura a água com mel, eu vou passar depois as proporções, chacoalha, agita bastante até uma completa homogeneização. A gente inocula a levedura, a gente joga a levedura nessa mistura, fecha com um airlock, aguarda ali de 30 a 45 dias para a atuação dessas leveduras e depois faz ali a filtração, né, a clarificação nesse processo dentro da geladeira, até no final das contas a gente isolar a levedura e ter só a bebida pura para fazer o nosso envase. Vamos pensar em algumas receitas aí, né? São receitas que eu coloco como sugestão, adaptadas, pensando no básico, para fabricar aí aproximadamente 1,5 litro de hidromel, considerando então o improviso dos itens, uma bebida básica, né, ou algumas possibilidades de incrementar, mas aí fica a liberdade, né? A gente entendendo os princípios da bebida, ainda fica uma margem aí para a nossa liberdade criativa. Tecnicamente, né, eu tenho o densímetro, eu consigo medir mais ou menos ali, né, a oscilação, né, da questão alcoólica, né, pensando ali entre 7,5% e 14% de teor alcoólico. Vamos ver algumas receitas. Minha sugestão de receita número 1, né, uma receita mais equilibrada, mais sutil, e aí eu coloquei a lager também para ilustrar essa nossa receita, né. 1,5 litro de água, 400 gramas de mel, 2 gramas de levedura e 1 colher de chá de nutriente. Nosso equipamento, fermentador improvisado, funil, airlock improvisado e a garrafa para finalizar o processo com a bebida pronta. Importante, quando a gente vai usar as leveduras, é bom hidratar elas, elas vêm secas. Hidratar elas antes de jogar dentro do mosto, da mistura de água com mel. E como que a gente faz isso? Pega lá os 2 gramas da levedura e um copo sanitizado, coloca elas e coloca ali 50 ml de água e dá uma mexida suave e deixa elas se hidratarem. Por quê? Quando você jogar dentro do mosto, elas já vão estar começando ali uma atividade, já vão estar hidratadas, e aí no contato com o mosto elas começam a se ativar mais rapidamente. Uma receita 2, mais bruta, e eu coloquei o Ragnar, né? 1,5 litro de água, 400 gramas de mel e 50 gramas de uva passas. Bom, o equipamento, basicamente o mesmo. Tá vendo que aqui no lugar da levedura eu coloquei as uvas passas, porque as uvas passas elas têm açúcar, têm uma certa quantidade de nutrientes e elas têm uma levedura própria nelas mesmas. Utilizar uva passa no processo de fermentação nos leva a uma chance grande de erro, né? De algumas outras leveduras ruins escaparem e danificar a nossa bebida. Eu falo, o nosso organismo, o nosso corpo hoje em dia, ele não é tão tolerante a essa margem de erros, né? Então, essa receita é uma receita mais bruta, mas é uma receita que não necessariamente eu sugiro, né? Mas é para vocês pensarem que em alguns momentos históricos essa poderia ser uma alternativa. E uma receita 3, eu coloquei o Ragnar ali perguntando lúpulo no processo, né? Basicamente, os ingredientes daquela primeira receita com a adição do lúpulo ali em questão. E aí só, né, uma ilustração, né, ali a gente tem aquele equipamento que parece uma coisa de laboratório, é o meu densímetro. Eu utilizei a levedura Lauven dentro do processo de fabricação, né. O airlock, ele é
esse item que aparece bem ao centro aí de plástico e que serve para isolar no processo de fermentação, deixando sair o gás carbônico e não entrar o oxigênio. Aí o meu fermentador improvisado, né? Esse fermentador improvisado, aí a gente praticamente está com a bebida ainda no início da fermentação, né? O airlock aí, né? No airlock a gente coloca um pouquinho de água, né? Para ela fazer esse processo, né? Sobe ali o gás carbônico, faz as bolinhas na água, ele vai para fora e não entra o oxigênio no processo. Aí o resultado final, as minhas bebidas já envasadas e parcialmente clarificadas, eu clarifiquei na geladeira, né? E esse aí foi o rendimento. Deu basicamente ali 1,3 litros de hidromel nesse meu processo de fabricação, seguindo a receita número 1 que eu coloquei aí para vocês. Seguem aí as minhas referências para fazer essa breve explanação sobre esse processo. E claro, havendo dúvidas, basta vocês me escreverem, ok? Espero que apreciem e, quem sabe, se sintam motivados a produzir o hidromel.